Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, que Deus abençoe a todos, graças a Deus. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas a respeito das verdades bíblicas, né? Você veja que quando Deus ele chamou Abraão e resolveu constituir na descendência de Abraão um povo para si, Deus fez com que isso se concluísse. Veio Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, cumpriu-se a profecia deles ficarem no Egito, depois por meio de Moisés saiu aquela multidão incontável do Egito. Só que esse povo que Deus havia constituído para si, para seguir os seus mandamentos, as suas leis, eles nunca se firmavam num propósito de fidelidade a Deus. Nunca, pessoal. Passou-se anos, séculos, reis, até que lá na altura do profeta Samuel, o povo pediu para si o rei, o povo já não queria mais ser governado por Deus. Então o homem abortou o projeto que Deus tinha de ter para si um povo que ele pudesse cuidar, um povo que ele pudesse guardar, um povo que ele pudesse realmente manifestar suas boas obras, porque esse é o perfil de Deus. Deus é bom o tempo todo. E você veja que quando Deus formou o homem, lá no início da Bíblia, Deus não formou o homem e colocou ele numa terra, como a Bíblia mesmo diz, sem forma e vazia. Deus primeiro preparou todo o cenário, Deus fez tudo para que ele colocasse o homem num jardim. Em um jardim. Os anos se passaram, esse povo nunca se firmou com Deus, sempre se rebelaram, entendeu? As pessoas no decorrer dos anos, até a presente data, elas ignoram Deus como se Deus não existe. Como se o Criador desse universo, o Criador de nós mesmos, ele não existisse. Não é verdade? Como eu estava lendo outro dia na internet, não sei se foi num filme, não sei o que eu li lá, de uma pessoa falando para o ateu. Ele falava assim, olha, eu não acredito em Deus. Ele falou assim, mas precisa existir um Deus para você não acreditar. Né? São umas contradições que as pessoas vivem que a gente não entende. Mas não é o nosso caso de comentário aqui. Então, eu gostaria de, nesta manhã, né, porque ainda é manhã, ler com vocês uma palavra, porque quando Deus viu que não tinha mais jeito do plano dele se concretizar neste mundo, o que Deus resolveu? Ele já tinha feito isso na época de Noé, só que agora ele está fazendo diferente, ele vai fazer diferente. O que Deus resolveu? Eu vou enviar um Salvador ao mundo, eu vou enviar o meu filho ao mundo para que ele pregue salvação e para que ele forme discípulos para pregar a salvação. Eu vou dar um tempo para a humanidade, para que eles creiam no meu filho, na salvação por meio do meu filho, e depois nós vamos dar cabo deste mundo. Joel, o que você está falando? Esse mundo em que nós vivemos, ele está condenado ao fim. Ele vai ter um fim. Existe um fogo, Pedro lá, existe um fogo entesourado para este mundo. Sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas não procuram conhecer, pessoal,
a verdade escrita nas Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o que nos liberta da mentira, do engano que tem sido pregado neste mundo. Então você veja que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, né, nasceu de uma virgem que depois não continuou sendo virgem, que teve filhos da sua forma natural com seu marido, não Jesus. Jesus foi gerado nela do Espírito Santo, né? Ele veio ao mundo, né, nasceu dessa virgem, viveu aqui até os 33 anos, pregando que ele era o Salvador, que ele veio para salvar o mundo do pecado, porque é o pecado que leva as pessoas à morte. Porque a morte verdadeira não é essa morte do corpo. Porque Deus não formou o homem para morrer. O pecado é que mata o homem. Deus, na verdade, quando ele nos arrebatar, quando ele arrebatar agora os seus filhos, os seus fiéis, aqueles que se sujeitaram ao plano da salvação por meio do Senhor Jesus, ele vai nos transformar num corpo para viver a vida eterna. Por isso que eu vou ler com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21. Ele vai nos transformar num corpo para viver a eternidade, que não vamos morrer. Por isso que a verdadeira morte não é essa morte do corpo, né, que está prevista a viver até os 120 anos. Não é essa morte. A morte é a morte do pecado. Das pessoas que não têm os seus pecados perdoados por se arrependerem, né, perdoado por Jesus, que é o Salvador. Jesus é o único que pode nos perdoar dos nossos pecados e nos conceder a salvação. Quando nós assim o aceitamos. Quando nós assim resolvemos entregar nossa vida para Ele. O plano da salvação é para todos. Ninguém está excluído desse plano da salvação. Não existe protocolos. O protocolo para que haja salvação para aqueles que crêem em o nome de Jesus e aceitam Ele como Salvador. E abandonam este mundo. Não adianta dizer assim, eu creio em Jesus e viver neste mundo. Viver na prática deste mundo. Como tem uma porção de fariseus hipócritas dentro de igrejas, entendeu? Que fazem isso. Dizem que amam Jesus, que frequentam uma praça de igreja, mas não abandonam o mundo. Mas quando o abandono deste mundo, negar este mundo, quando eu falo, pessoal, abandonar este mundo, eu não estou falando que eu vou abandonar meus estudos, que eu vou abandonar minha carreira profissional. Nós estamos neste mundo, nós vivemos em sociedade. Mas eu posso muito bem viver neste mundo sem estar apegado a ele. Entendeu? Com o passar dos anos, eu abortei muita interagibilidade, né, de interação com este mundo. Eu abortei, sinceramente. Tem muitas coisas que eu gostava de fazer e como os dias têm se tornado tão maus, pessoal. Como os dias têm se tornado tão mal. O homem anda com caráter tão falido, desonesto. Olha, para você ver, aqui no Rio de Janeiro, pessoal, tem um meio de transporte chamado VLT. Então não tem roleta, as pessoas têm que entrar nele e botar lá o cartão e esperar a moça vir, né? Os fiscais virem com a maquinazinha e colocar. O ser humano é tão desonesto, é tão cara de pau, que tem pessoa que entra e vê que está cheio, né? Olha para ver se o fiscal não está vindo e não cumpre o seu compromisso. Mas isso é questão de caráter. Isso é questão de caráter. Não é questão de nacionalidade, não. Embora em outros países, não precisa dentro desse meio de condução ter o fiscal lá dentro. As próprias pessoas, na sua característica de honestidade, de comprometimento com seus deveres, elas vão lá e pagam. Eu morei em África, tinha muitos lugares que não tinha o robote, não tinha o farol. Só tinha escrito no chão o stop.
Então nós vínhamos, né? Quem chegava por último esperava o outro que chegava por meio passar. E assim ia intercalando. Ninguém passava à frente do outro. Aqui com farol, com tudo, com farol, com guarda no trânsito, as pessoas só passam, falta passar um por cima da outra. Você está no farol, lá parado lá, tá no vermelho, apertou, apareceu o verde, o outro, a pessoa já atrás de você, bi, com a buzina. Então, o ser humano, ele está, desculpe falar assim, parece até contradição, mas o ser humano tem trazido condutas insuportáveis. Mas Paulo fala isso no livro de Timóteo, que nos últimos dias as características que ia ser dos homens. E está direitinho, pessoal. 2 Timóteo capítulo 3, leia. Está direitinho, está bonitinho, está tudo escrito lá certinho. Os homens vão ser mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, cruéis, irreverentes. É o que nós vemos. E isso, tá? Nós vemos em todas as classes sociais, por incrível que pareça. Tá mais na classe de alto escalão, do escolarim branco. Vê os políticos aí, vê os governadores. Aqui no Rio de Janeiro, pessoal, já sei quantos mandatos de governadores que são tudo presos, tudo indiciado. É uma porção de políticos envolvidos com corrupções em nome do que eu quero ter, eu quero possuir. Coisas que amanhã ou depois essas pessoas não levam para o túmulo. Porque nessa vida tudo passa. Meus irmãos, aqui no capítulo 21 de Apocalipse fala assim, glória a Deus, eu dou glória a Deus. O novo céu e a nova terra. Vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Eu vou ler daqui a pouco outra parte. O vencedor herdará essas coisas. E quem é o vencedor? Vencedor é aquele que vive vive e cumpre a palavra de Deus. Ele é uma pessoa fiel. Ele é uma pessoa que não abre mão da sua integridade, da sua santidade com Deus. Ele abortou este mundo. Ele vive fiel ao Evangelho de Cristo. Entende, pessoal? Esses que herdarão esse novo céu, essa nova terra. Aí ele diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Entenda o que ele fala ali por último, a todos os mentirosos. A todos, qual a mentira que você tem vivido? Qual é a mentira, o engano que você tem vivido? De falar uma coisa e ser outra, de enganar as pessoas, de enganar a si mesmo e achar que está enganando a Deus. Então a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. É essa morte que nós temos procurado aqui por meio dos nossos vídeos pregar, pessoal, um evangelho da salvação para que as pessoas se vejam livres dessa morte. Nós não gostaríamos que você, meus irmãos, fosse participante da segunda morte, desse lago de fogo, mas só existe uma forma de você se ver livre. É quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você não é apenas um frequentador de uma placa de igreja. Eu estava conversando até outro dia com a minha esposa, que eu fui aqui num lugar aqui, e eu peguei uma distância de 500 metros.
Uma distância de 500 metros tinha umas 6 placas de igreja. Parece que esse negócio chamado igreja virou um negócio. É como se fosse eu abrir meu próprio negócio. E cada um, pessoal, prega o que acha que deve pregar. É um pulando dali, outro pulando de cá. Outro dia eu estava vendo um vídeo aqui, passou um vídeo aqui, eu tenho uma rede aqui que é Arrependei-vos, e eu estava vendo lá o pastor, ele no altar, e um porção de casais, parece que um culto de casais, e ele botou um cronômetro lá, como se o tempo que o casal levasse, todo mundo se beijando na boca. Aquele beijo, aquela beijada dentro da igreja. A igreja virou, pessoal, uma bagunça. O abominável da desolação tem habitado o lugar santo. Tem habitado o lugar santo. O lugar onde era para ser de adoração a Deus tem sido palcos, sabe, para falar de política. Entendeu? Tem sido palcos para poder falar de sexualidade. Não que a Bíblia não fala, mas não dessa forma que esses fariseus hipócritas ficam fazendo aí. Tem sido palco, pessoal, de fazer piadinha, de fazer risada. E o evangelho da salvação, o evangelho que salva, o novo céu, a nova terra, o inferno, o lago de fogo, isso não é pregado. É pregado dízimo, é pregado oferta, é pregado você tem que dar, você tem que votar no meu candidato, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro lá. Qualquer dia, pessoal, até posições sexuais que o marido tem que ter com a mulher, tem pessoa pregando no altar. São os fariseus hipócritas. São isso aqui, ó, que a Bíblia fala aqui, a todos os mentirosos. São uns bandos de mentirosos. E fica uma porção aí seguindo a eles. Mas Pedro fala, muitos seguirão essas práticas. E por isso que no dia do arrebatamento da igreja, a porta vai ser estreitinha. Muitos, poucos, os que entraram por essa porta estreita. Porque as pessoas querem ficar dentro da igreja no oba-oba. Entende? Meu amigo e minha amiga, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. E isso vai ser como ladrão da noite. Quando as pessoas menos esperarem, isso vai acontecer. Então esse mundo vai virar um pandemônio. Esse mundo vai virar um pandemônio com a presença do anticristo. O diabo vai botar todas as cartas na mesa. Todas as mangas ele vai botar de fora. E no período de 7 anos, esse mundo vai ser o terror. Anos tenebrosos. Cuidado. O que você está fazendo com a sua vida. Ah, mas eu não vou estar aqui até lá, eu vou morrer. Mas se você morrer com Jesus, você vai ressuscitar, como diz 20, versículo 11, o juízo de Deus. Você vai ressuscitar para prestar conta e ser mandado para o lago de fogo. Então resolva a sua vida com Jesus, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.